Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à Casa do Caminho. Com muita satisfação que damos início a mais uma reunião. Como sempre, nossos avisos habituais, né? Pedimos a todos que lembrem de desligar os seus celulares para que não atrapalhe a reunião, né? Lembrando também, as nossas palestras ocorrem todos os dias, exceto as sextas-feiras, sendo segunda, terça e quinta-feira às 20 horas, quarta-feira às 14 horas, sábado às 17 horas e no domingo às 10 horas com a evangelização infantil. E quem quiser passar no plantão de atendimento, de repente está precisando de alguma orientação, só passar meia hora antes e falar com o dirigente do dia para estar conversando com algum dos plantonistas, né? Também nós estamos mudando a forma como o passe à distância é aplicado. Caso alguém tenha algum familiar, alguém que esteja impossibilitado de vir até o centro, no plantão pode estar pedindo o passe à distância, né? A gente está fazendo essa alteração, então pega um cartão para tomar um passe à distância para o seu ente querido que possa estar impossibilitado de vir aqui. Pessoas, por exemplo, que estejam enfermas, com depressão, dependência química ou alguma outra questão que esteja dificultando ele de vir ao centro, né? Para casos mais cotidianos, cada um pode estar envolvendo o seu ente querido com amor e luz, né, durante a palestra mesmo, ou mesmo durante os passes, né? E os nossos amigos do plano maior vão estar levando essas vibrações aos nossos queridos que estejam precisando, né? O nosso trabalho social, todo segundo sábado de cada mês a gente distribui cerca de 62 cestas básicas, então quem puder estar colaborando ou trazendo algum item não perecível para estar compondo a cesta básica será bem-vindo. Aqueles que puderem trazer arroz, feijão, óleo, bolachas, macarrão, tomate ou açúcar e sal, ou outro item qualquer que não seja perecível. E agora nós estamos todos os sábados fazendo a distribuição do lanche para os moradores de rua. Antigamente nós fazíamos a cada 15 dias, agora nós estamos aperfeiçoando, né, o nosso trabalho, então todos os sábados está sendo feita a distribuição dos lanches, né? Quem quiser participar, só falar com o dirigente do trabalho. E aqui, como é um dos membros, né? Que horas que o pessoal tem que estar aqui, quem quiser participar desse trabalho? Às 18 horas, né? Tá bem, então. Então, tá vindo conhecer o trabalho e poder estar agregando aí, né? Também agora nós estamos iniciando o trabalho de um grupo de apoio para dependentes químicos. É toda sexta às 19h30. Quem tiver com essa questão em família, esse grupo se destina tanto para o dependente químico quanto para o familiar, né? Então nós vamos estar conversando, tem grupo, né, separado para o familiar e para o dependente químico, né? Não é um grupo de tratamento, mas um grupo de apoio. Então quem souber de alguém que precisa dessa ajuda é só encaminhar para sexta-feira. Não precisa necessariamente a pessoa ser espírita, né? A gente está fazendo um trabalho que envolve todas as crenças, né? A gente está trabalhando de uma forma mais geral. Pode estar convidando o seu ente querido a estar participando, caso alguém precise. Também ajude a gente a divulgar esse trabalho, tá bom, gente? É isso, gente. O nosso trabalho está sendo gravado. Quem quiser assistir as nossas palestras pela internet, o site é www.casadocaminho.com.br. Também damos boa noite aos nossos amigos internautas que estão nos acompanhando pela internet. Sejam bem-vindos também. Então, queridos, vamos agora fechar um pouco nossos olhos, né? Todos nós viemos, como sempre, dos nossos trabalhos, dos nossos afazeres, dos nossos estudos. E dedicamos agora, ao final do dia, um momento para que nós possamos nos compenetrar, aprender novas lições, reavaliar a nossa vida, tudo aquilo que fazemos. Então, queridos, vamos ficar alguns segundos respirando, entrando em contato com nós mesmos, com as nossas dificuldades. E vamos lentamente relaxando. Por alguns segundos, vamos nos tranquilizar, confiar no bem maior. Que nós possamos cuidar de nós mesmos. E vamos nos dirigir agora ao Mestre Jesus.
Agradecemos, Mestre, por essa oportunidade de aprendizagem, por todos os ensinamentos que temos recebido. Agradecemos pela lei do amor, que tanto nos ensina, que podemos ser mais um que propaga nesse mundo uma vivência de justiça, de solidariedade. Que nós possamos sair da palestra de hoje fortalecidos e inspirados, que possamos colaborar ainda mais para que esse planeta possa evoluir e também possamos sair daqui levando muita esperança e paz aos nossos entes queridos que estão no nosso lar. Que assim seja. Então, lentamente vamos abrir nossos olhos. Hoje nós temos a nossa convidada Kátia Penteado, que vai nos falar do livro Atitudes Renovadas, pelo Espírito Joana de Ângeles, psicografado pelo Divaldo Pereira Franco, e o tema é Que Brilhe Sua Luz. Seja bem-vinda, Kátia. Boa noite a todos, que a paz de Jesus nos envolva e nos fortaleça, né? E que possamos, como disse aqui o nosso amigo, né, rever os nossos comportamentos, as nossas opções, né? Porque a vida é feita de escolhas. E escolher, nós escolhemos muito mais coisas do que imaginamos, né? A gente sempre pensa que as escolhas são grandiosas, mas as escolhas são muito pequenininhas, né? Já que nós escolhemos estar aqui na noite de hoje, que possamos nos abrir a toda a sustentação do plano espiritual e que possamos nos predispor à renovação. Porque é pela renovação que nós vamos, de fato, avançar na nossa trajetória. Pode tirar minha bolsa, isso. O tema de hoje é Que Brilhe a Tua Luz, né? Como eu sempre esqueço o nome, desculpa. Com o Paulo. Acho que agora eu não esqueço mais. É que eu olho no programa, tem lá o nome de um dirigente que nunca é... Perdão. Então, como disse o Paulo, é do livro Atitudes Renovadas, né? Atitudes Renovadas, da Joana de Ângeles, e é o item 15 do livro, para quem tem, que quiser ler em casa. Eu não vou ler o texto, eu vou usar o comentário de Jesus, que é a base desse texto, ou seja, as palavras de Jesus, que é a base do comentário da Joana, e vou colocar alguns pontos que ela trabalha, mas buscando a nossa aplicação prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Jesus, quando começa a sua pregação, ele está com 30 anos, e ele sai, é batizado por João Batista, contra João Batista, é batizado, e começa a escolher ou chamar ou convocar. Eu acho que é muito mais uma convocação, né? Porque ele passa pelas pessoas, pelos seus apóstolos, aqueles que vão vir, que serão os seus apóstolos, e fala assim: venha comigo. E todos os seguem sem perguntar. Isso é muito interessante, né? Como que... Porque se alguém fala para nós, vem comigo, nós começamos a fazer pergunta, não é assim? Aonde? O que vai acontecer? Aí, se alguém que a gente não conhece, a gente fala assim: mas eu nunca te vi, o que é isso? Está louco? Né? Quer que eu vá te seguir para onde? Né? E essas pessoas não questionaram, elas seguiram. E logo após Jesus reunir os seus apóstolos, ele já fazia curas e já era acompanhado por um grande número de pessoas, ele faz o seu primeiro discurso público, o seu primeiro sermão. É que a palavra sermão tem para nós um ranço de bronca, né? Então, né? Sermão é chá de língua, né? Eu descobri que tem gente que não sabe o que é chá de língua, então agora eu explico, né? É da bronca mesmo. Isso é linguagem do interior, é coisa antiga. Tem alguém aqui que não sabia o que era chá de língua? Ah, um monte, tá vendo? Mas então é da bronca, né? Eu acho essa expressão, eu adoro as expressões folclóricas de interior, assim. Então, por isso que eu prefiro o discurso, né? Porque Jesus, na verdade, não dá bronca, ele faz alertas, ele dá orientações. E nós temos ojeriza algumas palavras. Então, o discurso é uma coisa que também para a gente não é muito simpático, né? Porque a gente imagina que a pessoa vai ficar horas discursando, né? Mas Jesus faz um discurso, que é o seu primeiro discurso público, que é o Sermão do Monte, em que ele vai colocar toda a sua doutrina de uma forma muito clara e mostrando tudo o que ele vai fazer e desenvolver a partir dali.
Tudo que Jesus faz nos 3 anos seguintes tem relação direta com o que ele disse no Sermão do Monte e é a vida prática daquilo que foi colocado como ensinamento no Sermão do Monte. É isso que diferencia Jesus de todos os outros enviados especiais que encarnaram na Terra. Porque Jesus é o único ser que habita o planeta que cumpre a lei divina na sua integralidade. Jesus não tem nada de incoerente, Jesus não tem nada de dúvida, não tem nada de questionável no seu comportamento. Ele cumpre integralmente aquilo que ele prega. E é isso que o diferencia de nós e o torna tão especial na nossa vida, né? E o Sermão do Monte é conhecido pelas bem-aventuranças. Em Mateus nós encontramos o Sermão do Monte, do capítulo 5º ao capítulo 7º. Em Lucas, esse sermão ocupa 25 versículos, né, no capítulo 6º. Mas, então, é sempre aconselhável ler Mateus, porque o sermão é muito mais completo e detalhado, inclusive as bem-aventuranças, né? Mateus trabalha uma série de bem-aventuranças que tem uma diferença também, só. Quem usar a Bíblia católica vai encontrar mais bem-aventuranças do que quem usar a Bíblia protestante. Isso é uma diferença de 2 ou 3 bem-aventuranças, é interessante isso que tem a ver com as traduções. Então, a Bíblia católica ela é mais completa que a protestante em vários sentidos, inclusive na quantidade de livros do Antigo Testamento. Mas eu não estou aqui para falar da Bíblia, eu estou aqui para falar de Jesus. Então, vamos lá. Logo que ele acaba as bem-aventuranças, vocês vão falar assim, 3 capítulos, né, para falar? Não, é que o Sermão do Monte não se resume às bem-aventuranças. E logo após as bem-aventuranças, ele diz o seguinte, eu vou ler para ser fiel a Mateus, né? Vós sois o sal da terra, se o sal perde o sabor, com que lhe será restituído o sabor? Para nada mais serve senão para ser lançado fora e calcado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade situada sobre uma montanha, nem se acende uma luz para colocá-la debaixo do alqueire, mas sim para colocá-la sobre o candeeiro, a fim de que brilhe a todos os que estão em casa. Assim, brilhe tua luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que estás nos céus. Muitas informações bastante interessantes de Jesus. E é sobre essas informações que Joana de Ângeles discorre, né? Mas é interessante, primeiro vamos entender aí o que é alqueire, o que é candeeiro, né? Alqueire não é aquela medida de terra que a gente conhece hoje em dia, na verdade é um latão onde se guardava o óleo para alimentar o candeeiro. O candeeiro é uma lamparina, né? Então era um latão e a lamparina ficava em cima do latão de óleo, tá? Isto é o alqueire daquela época. E Jesus diz, então que não adianta pôr a luz, a candeia debaixo do alqueire, você tem que deixar em cima, senão a luz não se faz. Mas quando ele fala aqui de deixarmos brilhar a nossa luz, ele diz, né? Deixe brilhar a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras. Que interessante, né? E nós temos o costume de dizer que o bem não tem dono e não deve ser mostrado. Jesus dá nome e sobrenome para o bem feito e diz que é para mostrar. Não é interessante para nós começarmos a refletir? Um dos primeiros recados de Jesus no seu messianato. Porque o que ele nos diz aqui é que a luz é uma referência. E a luz é sempre uma referência. Vamos imaginar, né? Ele fala que não se consegue esconder uma cidade no alto de um morro. Nem num vale, cá entre nós, né? Porque quem estiver no alto do morro também vai ver o vale. Então não se consegue esconder absolutamente nada. Podemos esconder daqueles que estão à nossa volta como encarnados. Mas dos desencarnados nós não escondemos. Tanto que isso leva Pedro a dizer no momento que ele é cercado por uma nuvem de testemunhas. Nós somos cercados por uma nuvem de testemunhas. E a qualidade dessas testemunhas é definida por nós, pelo brilho da luz que nós nos permitimos emitir. No nome da modéstia, nós não gostamos de mostrar nossa luz, né? Quando nós somos modestos, né? Assim, nós temos que ser humildes, né? E quem é humilde não mostra o bem que faz. Então nós chegamos à conclusão, pensando dessa forma, que Jesus não foi humilde.
Porque ele não só mostrou o bem que ele fez, como há 2000 anos nós discutimos o bem que Jesus fez. Então qual é esse conceito de humildade de que se fala? O que é o bem, o que é a atividade no bem, o que é a busca da evolução, o que é a busca de deixar a luz brilhar. Um farol no oceano, quando ele brilha, todo mundo vê, porque senão os barcos batem, encalham, né? Sofrem grandes acidentes. Na verdade, ele pede que nós sejamos um farol, um ponto de referência para aqueles que vivem no mesmo meio que nós. Como ele foi, né? Jesus é tido como a luz do mundo. Ele só pede que nós sejamos a nossa luz. Ou seja, que nós comecemos a estar preocupados ou atentos, já que preocupado também é uma outra palavra que causa muito desconforto, né? Então vamos estar atentos ao exemplo que nós damos. Porque exemplo nós damos o tempo todo. É começar a pensar que exemplo nós estamos dando. De pessoas que acreditam naquilo que dizem acreditar, porque nós sempre nos dizemos cristãos, né? Acreditamos em Jesus e ele é o nosso mestre. Não é assim que a gente define Jesus? E nós nos comportamos como alunos extremamente desobedientes, porque tudo que o mestre pede para ser feito, nós temos uma resistência muito grande para fazer. Isso porque não tem mais chamada oral. A chamada é só por escrito, não é? Porque é pelas atitudes, é pelo comportamento. Porque se ele passasse por aqui e falasse assim, vem, né, Akio? Vai ou não vai? A gente vai pensar. Eu faria com certeza como aquele moço que fala que tem que encerrar seus mortos, né? Tenho que enterrar meus pais, e o tchauzinho, estou indo embora, porque agora eu tenho compromisso. E nós temos compromissos. Mas o primeiro compromisso que nós temos é com o nosso processo evolutivo. E o segundo compromisso que nós temos é ajudar o outro no seu processo evolutivo pelo exemplo, não pela palavra. Porque pela palavra é muito fácil. E é muito fácil, nós sabemos que é muito fácil. Basta ver a quantidade de palpites que nós damos na vida dos outros quando as pessoas vêm pedir conselho. É fácil, não é? O duro é fazer a pessoa raciocinar. Porque também não é ouvir passivamente. Então o outro vem, fala, eu me torno um vaso onde ele joga o problema dele, vira as costas, e aí ele acabou de falar, eu falo assim, tá bom, né? Como eu acho que a caridade é ficar quieta, não dar palpite, então nem abro a boca, eu deixo a pessoa falando. Na verdade, nós temos que buscar e trabalhar sempre em cima do diálogo, a forma como Jesus trabalhou. Nós temos, para aqueles que nos pedem ajuda, conselho, né, não que dizer o que eles têm que fazer, mas ajudá-los a pensar qual a saída que eles encontram para a situação. Aí alguém vai falar assim, mas isso vai demorar muito. Primeiro nós vamos ter que ensinar as pessoas a pensar. Uma coisa que muitas vezes nós também não fazemos, não é? Quando vem o problema, a gente arranca os cabelos, se desespera, mas não para pensar qual a origem do problema. E mesmo depois que o desespero passa ou a raiva passa, quantas vezes nós nos perguntamos qual a utilidade disso na minha vida? O que eu aprendi com isso? Porque se não houver o questionamento, não vai haver a reflexão, eu não vou ter como evoluir no meu entendimento e fazer com que a minha luz brilhe. Eu estou falando a minha, é a de cada um de nós, né? Isto é individual, é um trabalho de cada um. Ninguém vai descortinar a luz que há em nós. E essa luz há em nós por origem. Nós somos os seres inteligentes da criação, criados pela inteligência suprema. A inteligência suprema é Deus, que cria os seres inteligentes da criação. E como nós nos comportamos? Como seres inteligentes? Só como seres? Ou só como criação? Às vezes nem como criação. Porque muitas vezes nós perdemos até a noção de que temos uma origem. E começamos a reclamar de Deus, de todos os benfeitores,
da vida, a minha vida não serve para nada, por que eu estou vivo? Né? Às vezes a gente entra aí num rosário infinito de reclamações, de pragas, de maldições, nada positivo. E aí nós dizemos que seguimos Jesus. Não é interessante isso? Eu acho muito legal as minhas incoerências, porque elas me mostram o que eu preciso corrigir, o que eu preciso refletir, aonde eu preciso avançar. Se nós não tivéssemos incoerência, nós estaríamos na condição de Jesus. Ou seja, nós como ele teríamos ganho de Deus um mundo como este, com pessoas como nós. Quem quer o presente? É este o presente para quem deixa brilhar a sua luz cada vez mais. Como eu disse, a luz existe por origem. Nós somos resultados da criação divina, que nos cria em potência para que possamos desenvolver tudo aquilo que tem a ver com os atributos da divindade em nós. Tudo que nós dizemos que Deus é, nós somos em menor escala, porque é absoluto, perfeito, só Ele. Nós tendemos a Deus. Nós nos aproximamos de Deus pelo nosso processo evolutivo. E para isso, nós vamos ter que descortinar a nossa luz. Nós vamos ter que mostrar ao outro, como diz Jesus, a nossa luz. E nós vamos ter que aprender que as virtudes são ativas. Não existe virtude passiva. A passividade não gera o bem. Todas as pessoas que nós temos como exemplo na humanidade, de pessoas boas, elas foram ativas. Nenhuma ficou sentadinha esperando que as coisas acontecessem. Em nenhum momento. E eu não estou falando de pessoas espíritas, eu estou falando das pessoas boas que passaram pela humanidade. Aí vocês vão falar assim, mas todos tiveram um momento em que aconteceu o despertar. E esses momentos foram grandiosos. Né? Exemplo clássico é Gandhi. Né? Ele tem o trem. O momento do trem, em que ele vê a briga, ele como um hindu, da aristocracia indiana, ele estudava direito, e vamos entender que dentro das castas indianas, hindus, aliás, não indianas, hindus, quem estuda faz parte da nobreza, da cabeça de Brahma, é quem pensa. Então, Gandhi era um homem de respeito na sociedade. Para a nossa cultura, seria um nobre. Né? E vivia como tal, estudava na Inglaterra. Aí ele está voltando, tem uma briga da pessoa que marcava lá a passagem com o vagão daqueles que não tinham casta. E ele acaba se enfezando e notando que tinha um problema ali para ser resolvido. E ele começa todo um trabalho de não violência. E se destaca, a luz dele começa a brilhar. Mas ele teve o trem. Né? Paulo de Tarso teve a porta de Damasco. E quando nós falamos que todas essas pessoas, Madre Teresa teve uma carroça de leprosos, quer dizer, cada um teve aí, né, um momento de despertar. Ou de assumir, eu digo despertar no sentido de assumir uma tarefa a ser desenvolvida, grandiosa e de âmbito mundial. Ou pelo menos de representatividade mundial. De se tornarem exemplos de desprendimento e de possibilidade de viver em prol do outro. E dá a impressão, quando a gente fala isso, que nós também precisaríamos de uma porta desse tamanho. Mas se a porta acontecer, como nós vamos agir? Porque nós temos pequenas portas. Tem todos os andantes que vivem na rua, tem todos os doentes que vivem na rua, tem os nossos familiares pedindo ajuda, tem os nossos colegas de trabalho desorientados. São grandes oportunidades de começar a achar a porta de Damasco. Porque se nós não enxergamos as pequeninas portas, nós estamos preparados para enxergar as grandes?
Porque nós vivemos prestando atenção naquilo que ainda não existe de fato, que é o futuro. Nós vivemos falando assim, o dia que acontecer tal coisa, eu vou ser assim. O dia que não sei o que, eu vou ser bom. O dia que não sei o que lá, não sei o que. Ah, o dia que o governo for honesto, eu pago imposto. O dia... e eu fico trabalhando em cima de possibilidades, sem prestar atenção no que na minha participação, para que o status, o quadro, o cenário mude. Porque fazer o cenário mudar é começar a brilhar a minha luz. Eu vou ter que atrair as atenções para mim. Mas como nós temos um costume, desculpem a terminologia meio hipócrita, né, de humildade, nós não podemos aparecer. Porque quem aparece quer aparecer mesmo. Qual o problema aparecer sendo bom? É uma coisa que eu gostaria muito de saber, qual é o problema. A pessoa dá um caminhão de brinquedo no Natal, lá, um monte de criança pobre, e aparece na televisão, e fala assim, o cara só quis aparecer. Bom, tá bom, mas ele deu o caminhão de brinquedo. Ele tirou o dinheirinho do bolso, como diz um amigo meu, o órgão mais sensível do corpo humano, né? Tirou o dinheirinho do bolso, aí vem aqueles, mas claro, ele abateu no imposto de renda. Bom, mas se ele abateu no imposto de renda, é porque ele paga o imposto de renda, né? Não é assim? É legal, esses comentários que se faz e que se replicam são muito legais para nós começarmos a pensar sobre o que nós replicamos. Porque se a pessoa paga, ela tem todo o direito de abater. Agora, quem não paga não tem direito nenhum, porque não está cumprindo o seu dever. Não vai abater. Vai bater, né, de frente com o leão e levar uma surra um dia. É isso que acontece. Por quê? E se ele só quis aparecer, que ótimo, o que eu estou fazendo? Apontando meu dedo, reclamando do bem que o outro fez. É interessante nós pensarmos que é melhor fazer o bem por interesse do que falar mal do outro. Por interesse. Ou por uma coisa que é muito pior. Por se sentir menor do que o outro. Porque nós nos sentimos, na verdade, humilhados quando nós vemos os outros fazer o bem. Porque a gente descobre que o bem mesmo, o bem que não é o bem físico, o bem material, que é o bem moral, não precisa de dinheiro. Precisa só de boa vontade. Que é ouvir o outro, como eu comecei falando, né? Mas aí o outro vem falar com a gente sobre o problema dele. E nós, como donos da verdade absoluta, começamos a dizer para ele tudo o que ele tem que fazer. É assim ou não é assim? Ai, meu emprego é um horror, larga tudo, imagina, onde já se viu trabalhar naquele lugar horrível, não sei como você aguenta. Não, porque meu marido, minha esposa, meus filhos, não, também não sei como você aguenta essa gente. Vá ser feliz, larga tudo, vai cuidar da tua vida, vai aproveitar a vida. Ainda bem que não nos escutam, né, gente? Porque se nos ouvissem na proporção dos conselhos que nós damos, nós somos responsáveis pelo resultado. E o que acontece com a vida de alguém quando ela larga tudo? Porque ela está cansada da vida que ela leva e das pessoas que a cercam. Todos nós sabemos, dá tudo errado mesmo. Porque as pessoas que largaram tudo para fazer o bem, elas não largaram porque os outros a incomodavam. Elas largaram porque elas viram uma oportunidade de serem úteis para aqueles que precisam. Muda o enfoque. Porque aqueles que nos cercam, de quem nós reclamamos tanto, são aqueles que precisam da nossa ajuda. E o que a gente quer é ficar livre deles. Será que a gente já parou para pensar que eles também podem estar querendo ficar livre da gente? Porque o outro é insuportável e nós somos o quê? Simpaticíssimos. Não é? Nossa, é tão fácil viver comigo. Eu estava falando para uns amigos, para uma sala de aula que eu tenho, que eu sou prática e objetiva. E todo mundo acha isso lindo, né? Vai viver comigo para ver como é uma delícia viver com alguém que é prático e objetivo. Sempre. É uma delícia.
Quando as pessoas vêm me pedir conselho, eu falo assim, você quer mesmo falar comigo? Você tem certeza que é comigo? Porque eu vou ser prática e objetiva. Porque eu sou assim comigo, porque quem é prático e objetivo, e se alguém aqui é assim, sabe que é primeiro consigo. Você é prático e objetivo com você. Isso não significa que reflita muito, mas é prático. Ele sacudiu, é prático. Se eu não vou resolver, não tem solução. Tá ótimo, continua e passa o rolo, entendeu? E você vai em frente. Porque tem coisa mais interessante para fazer. Tem uma expressãozinha moderna horrível, quer dizer, a fila anda. Inclusive é dos problemas. Vai surgir outro. Então, se esse não está resolvido, que fique para cá, porque tem coisa nova na frente. E eu vou ter que dar conta. Isso é ser prático e objetivo. Ou seja, você é um rolo compressor solto numa sociedade, né, de trânsito parado. E você vai. A gente acha legal nos outros. Acha legal, né? Vai experimentar o que a vida do outro é lindo. A vida da Gisele Bündchen, do Bandeiras, que veio aqui para o Brasil, né, que está aqui passeando, né? Que vida incrível! Gente, não é não, né? Porque você, para promover um filme, tem que participar de alguns programas que a gente conhece, isto sai muito caro! Não é? Não, o sucesso dói, incomoda. Nós temos que aprender que pode ser, ou devemos pelo menos refletir, que nós não gostemos de deixar a nossa luz brilhar para o outro não prestar atenção na gente. Ou para o outro não começar a falar da gente. Mas é melhor nós sermos tema de conversa, porque somos diferentes, do que não sermos nada. Nós temos que perder o costume de que o diferente incomoda. Ele incomoda quem não está afim de se desenvolver. Porque quem quer se desenvolver se sente estimulado pelo diferente. Nós vivemos num mundo promovendo preconceito o tempo todo. E o preconceito é fruto da ignorância e da falta de reflexão. Porque a hora que nós começamos a pensar o porquê do preconceito e por que nós não gostamos de algumas atitudes, nós vamos ter que nos ver cara a cara com algumas realidades que vão nos incomodar. Então é mais fácil afastar. A gente estava tendo uma conversa aqui um pouco antes sobre essas leis de proibição de tudo que estão tendo atualmente, que em vez de resolver e de educar, a gente proíbe. É simples. É simples, é nada. Tudo que é proibido é muito mais interessante. Sempre foi, desde que o mundo é mundo. Não é? É só você falar para um grupo, não é para conversar. Vai começar todo mundo a conversar. Por quê? Segundo, né, a neurolinguística aí, eu não entendo muito de neurolinguística, mas dizem que o cérebro não registra. Então você fala, não faça, todo mundo vai fazer sim, porque é a autorização. Jesus não usa não, ele fala, deixe brilhar a sua luz. Ele não fala assim, não deixe a sua luz oculta. Não, ele diz exatamente no positivo, deixe brilhar a sua luz. E se essa luz incomodar os outros, o problema é dos outros. Nós não podemos viver em função da opinião alheia de qualquer uma que seja. Porque então nós deveríamos viver de forma coerente com a opinião daqueles que nós respeitamos e temos como modelo. Porque se é para dar importância para alguma opinião, então vamos dar importância para a opinião de Jesus. Mas quando ele ajudava as pessoas, ele olhava para elas e falava assim, vai, não erres mais. E aí a gente tem um ditadinho ótimo, diz assim, errar é humano. Não é? Mas tem o complemento que a gente esquece, não é? Eu não vou nem falar, mas todo mundo conhece. A gente usa a parte do ditado que nos convém e esquece do restante. Porque, na verdade, nós precisamos pensar que se nós queremos um mundo de paz, de harmonia, de compreensão, nós temos que ser promotores deste novo mundo. Se nós queremos que as pessoas avancem no entendimento delas, para que nós nos relacionemos melhor com elas, nós vamos ter que ajudá-las nesse processo.
Mas vamos ter que ajudá-las mostrando que com a gente deu certo. Então, primeiro, nós vamos ter que começar a refletir. E aí nós vamos descobrir uma coisa incrível, é que só se preocupa com a vida alheia quem não tem o que fazer. E é mesmo, porque quem não tem com o que se preocupar com a própria vida, acha do outro mais interessante. E nós só achamos interessante a vida do outro quando nós não conhecemos a nossa. Porque a nossa vida é nossa. Tem coisa mais interessante do que as nossas conquistas? Alguém já achou coisa mais legal do que isso? A gente pode comprar um pirulito com o primeiro, primeiro salarinho que ganhou. Mas aquilo vai ser lembrado o resto da nossa vida e vai ter um valor incrível. Se nos derem uma caixa de chocolate belga, você vai falar assim, não é a mesma coisa, o chocolate é ruim, você vai achar que ele é doce, a gente vai arranjar um monte de desculpa. Agora, o que a gente compra, não é assim? A gente não esquece. Essas são as nossas conquistas. Então, se nós começarmos a nos preocupar com a nossa vida, nós vamos ver que nós temos coisas muito legais na nossa vida. E que podem ser muito melhores porque ela é nossa e nós que vamos administrar. Mas, para isso, nós vamos ter que começar a viver o presente. E não ficar pensando no se, no futuro ou quando. Não, é já. O momento é agora. Porque daqui 20 anos, se eu não fizer nada agora, a situação vai estar a mesma de hoje. Isso significa que vai estar muito pior. Todo mundo sabe. Estoura o cheque especial, fica 2 meses sem cobrir pagar o juro para ver o que te acontece. Né? Vai piorar, claro. Não, mas eu continuo devendo para o banco. Sim, mas a dívida vai crescer. Com Deus a coisa funciona de uma forma mais suave. Mas nós vamos ficar estagnados. O avanço é ativo da mesma forma que a virtude. Não tem como eu caminhar com alguém me empurrando. Eu vou ter que dar os passos. Eu vou ter que fazer o aprendizado. Isso vale para quando nós formos dar opinião na vida do outro. Ele tem que fazer a trajetória. O problema é dele. O que nós podemos fazer, volto a repetir, é ajudá-lo a pensar e encontrar o caminho. Não dar a receita pronta. Porque senão a gente ouve, o que uma amiga minha ouviu essa semana, que uma pessoa foi dar conselho para ela, falou assim, você devia esquecer tudo isso que te aconteceu. Essa moça acabou de sair de uma separação, e claro que separação sempre um lado quer, o outro não é assim? Não tem separação tranquila, né? Por isso é separação. E a amiga chegou para ela e falou assim, você devia esquecer tudo, deixa para lá, já foi, você não tem filho, nada, deixa para trás. Ela olhou para a menina e falou assim, mas se você não conseguiu fazer isso. A pessoa olhou para ela e falou assim, mas você tem condição, eu não. É isso que a gente faz com os outros, a gente não expressa, mas a gente está falando. Porque a gente dá para o outro a receita que resolve o nosso problema. E por que nós não resolvemos o nosso? Porque o outro tem condição e nós não? É fácil falar para o outro, como a gente estava comentando, para de fumar, para de beber, para de ser maledicente, para isso, para aquilo. Não, é fácil, agora vai ficar no lugar dele. Por isso é melhor afastar de mim. Então eu não quero fumante, eu não quero beber, eu não quero mais nada na sociedade. Nada que eu tenha vontade, ou que possa me fazer ter vontade, ou que possa me fazer sentir incomodada. Porque aí o mundo vai ser lindo. Será que vai ser lindo? Eu vou arranjar outra coisa para reclamar. Porque eu não evoluir. O mundo vai evoluir e eu vou estar reclamando das coisas que avançam à minha frente. Vocês nunca viram o pessoal reclamar de tem celular, tem isso, aquilo, o pessoal reclama que tem? É só não usar. A moda é horrível, não compre a roupa que está na moda, se vista como quiser. Não, mas os nossos, olha, mas tem uma outra partícula linda que eu adoro, que é o já. Vocês já perceberam que sempre que a gente usa já é porque está atrasado? Não é? Você vai pedir para alguém fazer alguma coisa, a pessoa fala assim, já estou fazendo. Isso significa que ela está fazendo depois que cobrou. Ou seja, ela ainda vai começar depois que você cobrou. Ou seja, então não é já. Vocês nunca notaram isso? Só se usa já quando o chefe cobra. Cadê aquele relatório que era para você me entregar semana passada? Já estou acabando, né? Já está indo.
vamos tomar cuidado. Outra coisa que a gente tem que tomar cuidado é com o adjetivo. As coisas são. Não são feias, bonitas, elas só são. Feio e bonito é adjetivo. Nós temos que começar a nos preocupar com o que é substantivo, com o que é claro. Que é a nossa evolução. Se está difícil evoluir, vamos tornar mais fácil. De que forma? Vivendo com pessoas que também querem evoluir, buscando sustentação com aqueles que querem evoluir, e não nos preocupando com aqueles que estão querendo atravancar o nosso caminho. Porque o primeiro caminho atravancado é o deles, eles só atravancam o nosso porque nós permitimos. Se nós não permitimos, ninguém vai atrapalhar a nossa vida. De vez em quando a gente vai ter umas recaídas, é claro, né? Mas não importa, vamos pensar sempre nas conquistas e no sucesso. E o Paulo já está olhando aqui, que eu já estourei meu horário. Né? Alguém quer falar alguma coisa? Alguém quer fazer alguma pergunta, alguma colocação sobre o que a Kátia nos falou aqui? Eu não, a Joana. Né? Jesus. Fui eu não. Kátia, enquanto o pessoal pensa, eu fiquei com uma dúvida aqui. Como é que essa passagem do Evangelho conversa com aquela outra passagem que Jesus fala assim, não saiba a sua mão direita o que faz a sua esquerda? Ele fala da intenção. Na verdade, a mão direita que não sabe o que faz a esquerda é no sentido de nós não sairmos alardeando o bem que fazemos. Isto é muito diferente de você não deixar ver. E não podemos esquecer que tem uma outra passagem fantástica que Jesus cura o leproso e fala para o leproso, agora você vai lá no templo e diz que você foi curado. Entendi. Não é? Ou seja, o problema está na intenção. Agora, é melhor fazer o bem e alardear do que faz do que não fazer. É melhor nós fazermos por interesse do que não fazermos. É melhor evoluir pensando que um dia vai chegar a condição de Jesus do que não evoluir. Porque a lei divina é muito interessante. Deus nos criou para atingirmos a condição de espíritos puros, angelicais. O nome, né? Cada um prefere aí uma terminologia, mas nunca perfeito, porque perfeito é só Deus. Ou seja, nós somos perfectíveis. Nós tendemos à perfeição. E a lei é clara, porque não é Deus que fica olhando e fala assim, olha, agora é a hora do Paulo, da Kátia evoluírem. Não, ele não precisa. A lei cuida disso. A lei divina cuida disso. E a lei divina, é como os radares aí da CET, né? Tem a hora que a lei fala assim, esse cara está parado demais nessa farol. Esse cruzamento está ficando meio congestionado. Vamos dar um empurrãozinho. E aí vem aquelas coisas bombásticas na vida das pessoas, para que as pessoas se movimentem. Essas coisas bombásticas são bombásticas de acordo com a reação que a pessoa tem à situação. Vamos entender. Ou seja, pode ser uma gripe na hora imprópria. Hoje eu estava conversando com um cliente, nós estamos entrando numa fase aí de trabalho, que até o meio de junho é tumultuadíssima, né? Para mim, com 5 clientes meus, 5 empresas diferentes, é uma fase muito conturbada, e meu cliente estava falando assim, estamos numa época que ninguém pode espirrar, ou seja, ficar doente. Eu falei, sim, porque senão a coisa vai ficar complicada. Então, se qualquer um ficar resfriado neste momento, vai ter que parar para pensar, porque vai ser uma coisa trágica. O tamanho da tragédia depende do momento e do olhar que nós temos, e de quem atinge. Se atinge o nosso bolso, então a coisa é trágica mesmo, né? Porque aí não tem mais alternativa. Agora, quando nós começamos a perceber que a lei age desse jeito, então é o seguinte, a lei do progresso vai se fazer. Nós vamos progredir, colaboremos ou não. Então, se não colaborar, acontece o quê? Uma coisa que eu acho que nós adoramos, que é sofrer, porque a gente vive atravancando o progresso e fala que quer ser feliz. Vive atravancando o progresso e quer paz. Vive atravancando o progresso e quer consciência tranquila, quer dormir o sono dos justos. Pô, e por que nós atravancamos o progresso? Não é meio maluco? É completamente, não é? Então nós vamos evoluir. Alguma coisa? Mais alguma colocação, alguma pergunta? Eu li essa semana, achei isso uma coisa fantástica, né? Eu quero compartilhar com todo mundo. Que diz assim, ser humano é ser contraditório. E isso não tem problema nenhum. Muito pelo contrário.
não nos deixa sermos escravos de nós mesmos. Ou seja, temos que errar, né, e reconhecer que erramos para conseguir e evoluir. agir na correção. Exatamente. Porque a gente reconhece que erra. Exatamente. Né? A incoerência não é problema para nós, porque ela faz parte realmente do nosso processo evolutivo. Exatamente. Tanto que tem uma coisa que nós temos que ter claro com relação... Como você se chama, minha querida? Fabiana. Que a Fabiana colocou. Nós temos vergonha de mudar de opinião. Porque vou ser incoerente. Vão dizer que eu sou vira-casaca, que eu mudei de opinião. Gente, não dá para evoluir sem mudar de opinião. Me desculpe. Como eu vou evoluir se eu quero continuar sempre a mesma? O mundo vai evoluir, eu vou continuar sendo sempre a mesma, cada vez pior. Porque conforme o mundo avança, nós nos sentimos incomodados com a evolução do outro. Porque ele vai se distanciar de nós. E aí a gente usa como desculpa que não queremos perder os amigos, os seres queridos, que são queridos enquanto fazem a nossa vontade, né? Porque quando deixam de fazer a nossa vontade, eles deixam de ser queridos. Sem problema nenhum. Porque então nós não vamos evoluir enquanto eles não evoluírem. E estamos perdendo grandes oportunidades de ajudá-los nessa evolução. Essa incoerência, a palavra que você usou foi incoerência, né? Controversos. Nós somos controversos, nós somos duais, nós somos seres criados por Deus para a perfeição possível e ficamos fazendo uma trajetória evolutiva que passa pela ignorância absoluta e vai abrindo o nosso entendimento até a compreensão possível. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria. Essa é uma outra frase que circula por aí muito interessante, que é: nós somos seres espirituais vivendo uma experiência na matéria e não seres materiais vivendo uma experiência espiritual. Não, nós somos espíritos vivendo uma vida de matéria, de materialidade. E nós deixamos que a matéria fale mais alto. A dualidade é presente na nossa vida. Tudo para nós é certo ou errado, é justo, é injusto, é bom, é mal. Para Deus não é assim, porque tem atenuantes, tem a ignorância que desculpa. Agora, tem a responsabilidade conforme a consciência vai se fazendo. E se nós temos que ser responsáveis, nós vamos ter que ser incoerentes, porque nós vamos ter que ser controversos, nós vamos ter que mudar de opinião. Mudar de atitude. Se o outro achar que a gente virou de corintiano para São Paulino, ou vice-versa, ou virou palmeirense, qual é o problema? Não tem problema nenhum. Essas coisas não são definitivas. Definitiva é só o bem, a perfeição possível, a plenitude espiritual que nós vamos atingir. Isto é definitivo. E esta é a única verdade. Este é o único destino, é a única coisa que nós não vamos mudar. Nós podemos demorar, mas mudar nós não mudamos. Tá bom? A mensagem de Jesus é clara. Brilhe a nossa luz. Vamos ser os faróis do nosso meio, do nosso grupo. Não vamos ser mais um reclamando. Vamos ser um fazendo a diferença. Tá bom? Beijo. Obrigado, viu, obrigada, gente. Depois, quem quiser fazer mais uma pergunta, até a próxima. Mais um pouquinho, tá bom? Tem um lugar ali. Bom, queridos irmãos, então após nós ouvirmos essas palavras que nos fazem refletir, chegou o momento da gente interiorizar um pouco o que ouvimos, tudo o que recebemos aqui no dia de hoje. Sabemos que o plano espiritual está aqui presente, nos amparando, vendo cada uma de nossas necessidades, curando as nossas feridas. Mas para isso é preciso que nós nos abramos também para recebermos essa ajuda. Depois de tanto recebermos, chegou o momento em que podemos doar um pouco de nós. Chegou o momento que vamos fazer as nossas vibrações da noite. E o plano espiritual aqui presente há de colher essas vibrações, essas intenções, e poder enviar a cada lugar que está precisando. Então, irmãos queridos, vamos nesse momento unir os nossos corações, nossas vibrações de amor, endereçar a todas as pessoas de boa vontade desse nosso planeta Terra. Quantos e quantos trabalhadores lutam pelo bem, pessoas que defendem a natureza,
que cuidam das crianças abandonadas, dos idosos, dos doentes, pessoas anônimas, que de alguma forma suas luzes iluminam a escuridão desse planeta. Vibremos por elas, para que elas não desistam dos seus trabalhos, para que elas se sintam renovadas, que essas vibrações alcancem cada um deles, que também sejam ajudados, pois muitas vezes o desânimo pode bater a porta. Vibremos, queridos irmãos. Vibremos também por um dos temas do nosso trabalho do dia de hoje, que são as pessoas e famílias que estão passando por dependência química. Vibremos pelas famílias que têm membros que sofrem muitas vezes dores, dúvidas, inquietações. Vibremos, queridos irmãos. Muita paz e harmonia a todas essas famílias, que seus lares sejam iluminados, que eles recebam inspiração para saber o que é melhor fazer, em que momento poder abraçar seu ente querido, em que momento exigir dele que tenha uma postura mais coerente. Sabemos que não é fácil, queridos irmãos, mas é por isso que nesse momento queremos unir nossas vibrações de amor e enviar a todas as famílias que precisam dessa ajuda. Vibramos também pelos dependentes químicos, que muitas vezes estão vivendo essas situações não porque querem, mas porque não sabem como sair dessas situações, porque muitas vezes se sentem angustiados, se sentem deprimidos. Vibramos para que eles tenham muita força e coragem de enfrentar, que eles possam renovar as suas vidas, que possam ser tocados, assim como Gandhi, assim como Paulo de Tarso, em algum momento foram tocados e mudaram as suas vidas. Sabemos que é possível sim nos transformarmos, mas é a eles nesse momento que queremos vibrar e direcionar as melhores vibrações de amor, para que o plano espiritual possa levar a cada um deles que esteja precisando neste momento. E por último, queridos irmãos, cada um de nós há de ter um membro querido, um amigo, um familiar, que está precisando em especial de ajuda. Vamos mentalizar então esse nosso ente querido, esse nosso amigo, e que essas vibrações que estão aqui nesse nosso ambiente tão querido e tão amoroso possam ser direcionadas a esse ente querido ou a esse familiar. Vibremos, queridos irmãos. Agradecemos a oportunidade de estarmos aqui no dia de hoje, nessa noite. Agradecemos por todos os aprendizados que tivemos, pela nossa vida, pela saúde, por tudo que temos e recebemos, que nem sempre damos o devido valor. Obrigado, Pai, pela oportunidade da vida, dessa existência, dessa encarnação. Quanto temos a agradecer e com pouco a pedir, Pai. Abençoa-nos, que nós possamos voltar aos nossos lares e levar uma mensagem de amor e de paz, que possamos cessar a qualquer tentativa de briga, desentendimento, que possamos trazer a justiça e a paz a todos os lugares que formos, aos nossos trabalhos, aos nossos familiares, a todo lugar que nós formos. Queridos irmãos, lentamente vamos abrindo nossos olhos, retornando a nossa consciência para o ambiente aqui. Sabemos que os trabalhos continuam. Agora será o momento dos passes. E peço a todos que aguardem suas cadeiras, que serão pouco a pouco chamados para receber o passe. Obrigado, uma boa noite a todos.